Ingrid, Oi. eu tô endiabrado hoje. Para variar, né? Para variar. Sempre. Hoje eu vou falar de vidas passadas. Opa! Vidas Um passadas. tema que eu amo. Você vai me ajudar. Eu tenho 3 teorias para vidas passadas. 3. A primeira é mais espiritual, mais espiritualista, né? O cara nasce, vem uma alma, junta nele ali, ele vive, depois ele morre, a alma volta embora, nasce outro, a alma dele vai para o outro, nasce a mulher, vem a alma, e vai morrendo, e a alma vai voltando para aprender, fazer cursinho de pós-graduação, volta, e a alma vai evoluindo. Essa é uma teoria de vidas passadas espiritual. A segunda é mais científica, ou seja, ela fala mais do nosso DNA, das nossas células, tá? Então, vou dar um exemplo para... E as pessoas que acreditarem, acredita se quiser. Ou acredita, tem uns que acreditam, tem outros que não acreditam. Eu estou dando as minhas 3 teorias. E vocês julgam aí uma dessas 3 teorias. Se também não gostar de uma das 3 teorias, a gente vai talvez buscar uma quarta. Se alguém tiver uma quarta, manda um e-mail e a gente faz um próximo podcast com a quarta teoria. Só tenho 3. Vou falar a segunda. Eu vou falar de mim, fica mais fácil, em vez de falar de nós dois. Eu tenho um pai e uma mãe. Então, o que eu sou? O resultado da genética da minha mãe, da genética do meu pai, das células, do DNA deles. Então, eu recebi do meu pai e da minha mãe todas essas células. E as células têm memória, concorda? Sim, com certeza. Elas têm memória. O DNA traz para mim a memória da minha mãe, a memória do meu pai. O meu pai tem um pai e uma mãe. Então, eu tenho a memória, células do meu avô e da minha avó, do meu pai. Os meus avós têm os seus pais, são os bisavós. Para não complicar muito, bisavós, tataravós, Olá, cheguei, sabe aonde? Lá na caverna, lá nos homens da caverna. Estou vendo lá o meu pai, minha mãe, em volta de um fogo, umas criançadas, uns velhinhos. Ali era o meu pai e minha mãe. Porque veio nascendo, até chegar aqui, no Jaime Benedetti, nesse momento. Então, eu trago as memórias. Nessas memórias, o que já passaram daqui para trás ou de trás para frente? Foram várias vidas. Então, essa memória do meu corpo, da minha mente, né, do meu cérebro, do meu coração, são memórias. Cientificamente, não tem como você contestar que eu tenho as células e o DNA de todos os antepassados. E, em determinado momento, uns passaram na época dos nazistas, depois passaram pelos romanos, pelos vikings, para a época de Jesus, e vamos voltando para o Egito, até chegar nessa caverna. Então, a nosso corpo, nossa vida é a somatória de todas as vidas pelo meu concepção. Tá? Então, eu acredito muito nisso. E a terceira? A terceira é para quem não acredita em nenhuma delas, que é a cegonha. A cegonha veio voando com um saquinho, né? E com a criancinha dentro, parou em cima do telhado e jogou a criancinha dentro do chaminé e nasceu da cegonha. Isso para quem não acredita em nada, né? Agora, dentro dessas 3 concepções, deixando a cegonha de lado, que eu sei que você não vai acreditar na cegonha. Até acredito, porque na realidade é o seguinte, as 3 teorias, o ser humano é muito complexo, né, Jaime? Ele é muito complexo. Então, na realidade, nós somos o resultado das experiências da nossa alma, as várias e várias vivências que a nossa alma teve, várias personalidades, né, que ela já ocupou. Então, hoje você traz essa memória. Então, às vezes, você tem
o medo da água, o medo do fogo, ou você se sente abandonado, ilegítimo, por mais que a família te ame, que são registros aí de vidas passadas que a sua alma vivenciou em várias outras personalidades. E você tem também o DNA que eu vou chamar de DNA familiar, né? Que é muito significativo e importante, até os consteladores, a constelação familiar faz um papel muito importante nisso, que é exatamente o registro, a memória, não é? Que nós trazemos dos nossos antepassados. Não é? Então, se um antepassado viveu uma situação, isso está mesmo registrado. Por isso que a complexidade do ser humano é muito grande. Os registros de alma, os registros das vidas passadas. Por isso, quando você vai trabalhar uma pessoa, você vai olhar os terapeutas de regressão, trabalhamos muito aí com essas vidas passadas, os consteladores, a microfisioterapia também trabalha muito com esses registros de memória. Leitura das imagens leitura das mentais. imagens mentais. E outra, não é? Mesmo quando uma pessoa faz uma transfusão de órgão, né? Esse órgão traz memória daquela pessoa que ele viveu. Por isso que muitas pessoas, quando fazem transfusões, eu sugiro, como uma sugestão, claro, fazer um trabalho aí de microfisioterapia, fazer um trabalho de regressão para limpeza da memória daquele ou para órgão. a adaptação Daquele no órgão no seu um corpo, órgão novo dentro de um corpo que já tem uma genética, já tem uma Isso. memória. Vão unir mais memórias, às vezes não tem nada a ver com a vida dela, né? Exato. Uma outra pessoa de uma outra geração, né, que vem no corpo dela com novas memórias. Deve ser um conflito, por isso terrível, que é né? muito importante, não é? Essa limpeza energética. Então, nós temos profissionais que trabalham profundamente com as limpezas energéticas. Então, você veja só o ser humano. Ele traz o registro de suas próprias vidas e alma, traz os registros familiares, e outro ponto muito importante é o psicológico mesmo, né? O que ele vivenciou, como foram as respostas dele às vivências, né? Então, os medos, as culpas, os scripts que ele traz também dessa própria existência. Então, a complexidade do ser humano é fantástica. Agora, quanto à cegonha, não é? Dependendo do símbolo que você dá à cegonha, não é? Você pode representar a cegonha como a espiritualidade planejando uma alma e trazendo esse filho para você. Ótimo. Você pode simbolizar a cegonha, né, como o esperma do seu pai, o óvulo da sua mãe e ir chegando. Então, de qualquer maneira, não é? De qualquer maneira, para você entender um ser humano, você precisa compreender que ele é a totalidade de uma série de experiências. Não é? Por isso que nós somos tão complexos, mas estamos em busca aí da nossa evolução.